Questão 17 CMC. Com base no texto 2, associe os substantivos da coluna à esquerda a seus respectivos sinônimos na coluna da direita. Você vai ver aqui então como é apresentado pra gente, tá? Primeiro, enunciado, como sempre, com base no texto 2. Por que com base no texto 2? Já que é uma questão simples de sinônimos, tá? Só conhecer palavras, conhecer sinônimos para as palavras. Porque com base no texto, tá? Observando as palavras em uso no texto, a gente consegue talvez entender pelo contexto, tá certo? E aí, conhecendo uma das palavras, né, ou a da direita ou a da esquerda, a gente consegue relacionar, compreendendo ali o contexto dela, o contexto que ela foi usada e, de fato, o que ela significa, tá certo? E aí, eu trago duas dicas muito interessantes para vocês, tá? Primeiramente, questão básica de sinônimos, ok? Só que uma questão de sinônimos ela pode ficar extremamente difícil caso você não estude sinônimos, certo? E qual é a melhor forma de estudar sinônimos? Eu sempre recomendo a leitura, tá certo? Leitura é a melhor forma de conhecer novas palavras, de saber que uma palavra tem relação com outra em determinados sentidos, tá certo? Mas eu também proponho aqui a ideia de que vocês façam um estudo de sinônimos. Como? A gente tem esse site aqui muito interessante chamado sinônimos.com.br. Site muito simples de usar. Na caixa de busca você escreve a palavra que você quer, né? Por exemplo, eu escrevi boato, que é uma das palavras da nossa questão aqui, e aí ele vai te apresentar ali embaixo o sinônimo de boato, tá? E ele vai falar, olha, para boato nós temos 33 sinônimos diferentes, tá? Em dois sentidos diferentes. Então, ou seja, a palavra boato tem dois sentidos diferentes. Ela pode significar rumor, e aí dentro do sentido de rumor, ele vai apresentar os sinônimos para você. Rumor, rumorejo, balela, mentira, inverdade, boatice, balo, e assim vai indo. Ou ela pode representar, ela pode ter o sentido de mexerico, que é uma outra palavra da nossa prova aqui também, tá? Então, o mexerico, ele, né, com sentido de mexerico, ele pode significar ali mexerico, fofoca, ele pode ser um sinônimo de mexerico, fofoca, mexeriquice, coscuvilice, bisbilhotice, assim vai indo. Então, proposta aqui de exercício de sinônimos. Pegue algumas palavras que você conhece, joga aqui no site e vai anotando, tá? Vai anotando, olha, essa palavra é um sinônimo possível para ela, sei lá, 5, 6 sinônimos possíveis para ela, são esses. Aí você anota. E você fazendo esse estudo diário ali, você vai aumentar muito o seu vocabulário. Mas aí pode acontecer, por exemplo, de cair uma palavra como mexerico. Putz, não sei a definição de mexerico. Segunda dica, dicionário, gente. Dicionário. Eu, particularmente, uso a versão digital do dicionário Aulete. Eu acho um dicionário excelente, mas assim, todo dicionário ele vai trazer ali a definição, uma boa definição da palavra. Pesquisei a palavra mexerico, não sabia o que significava. Mexerico significa ação ou resultado de mexericar, de falar da vida alheia, tá? Então, levantar um boato sobre alguém é a mesma coisa que mexericar sobre essa pessoa. Ou seja, fazer mexerico sobre essa pessoa, tá certo? Fazer mexerico, ação ou resultado de mexericar. Basicamente isso. Então, duas dicas. Sinônimos.com.br e dicionário, gente. Dicionário. Pode ser o dicionário, sei lá, o dicionário Aurélio, pode ser o Primeirão, pode ser o Aulete, enfim, dicionário é muito importante. Mas a primeira dica é a melhor de todas, que é leitura, ok? Então, agora sim, né? Agora que eu já passei essas dicas para vocês, vamos analisar então a questão 17, de fato, né? Então a questão 17 traz duas colunas, tá? Em uma das colunas a gente tem palavras que foram usadas no texto 2, tá certo? Por exemplo, a palavra número 1, boatos, foi usada na linha 5. Brigas, foi usada na linha 4. Topo, foi usado na linha 4. E valores, foi usado na linha 14, tá certo? E aí na coluna da direita, a gente tem um possível sinônimo para elas. E aí a gente começa analisando as palavras da esquerda, né? Boatos, por exemplo, é a palavra que eu já trouxe a resposta aqui para vocês. Boato significa mexerico, tá? Então mexerico é um possível sinônimo da palavra boato, ok? Brigas, por exemplo, brigas. Quando alguém entra, tem uma briga, ela entra em um confronto, certo? Então também, você fazendo esse estudo aí de substantivo, de sinônimos, né? De forma geral, você consegue identificar brigas e sinônimos, mas assim, quando no texto foi usada a palavra briga, a gente teve ali então um galo brigando com o outro, um galo confrontando o outro. Tá certo? Então o sinônimo possível para a palavra briga é confronto. A gente tem a palavra 3, topo. Topo. O topo da montanha, o que que é? O ponto mais alto da montanha. O ponto mais alto é chamado de ápice também, tá? Então ápice é um sinônimo de topo,
certo? Valores. Valores é uma palavra um pouco complicada, porque ela tem dois sentidos e eles são completamente diferentes, tá? A gente tem, por exemplo, o sentido de valor, de dinheiro, tá certo? Então, quando a gente tá falando qual é o valor de alguma coisa, qual é o valor de um carro? É a quantidade de dinheiro que ele custa, tá certo? Só que valor também pode ser usado aqui para definir ali as virtudes morais de uma pessoa. Morais, éticas, os valores morais e éticos de uma pessoa. Características, né? Virtudes, né, da pessoa. Então, para a palavra 4 aqui, né, para valores, a gente tem a palavra virtudes como sinônimo. E aí, fazendo esse estudo de sinônimos, vocês vão chegar no dia da prova ali dominando tranquilamente, e aí vai ser uma questão simples de resolver, tá certo? Então aí que tá. Agora a gente tem ali na coluna da direita uma sequência, 4, 3, 1, 2. E aí a prova de fato apresenta as alternativas pra gente. Então, a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo naquela ordem veio 4, 3, 1, 2. Alternativa E.